Olá, eu sou Roberta Matos, professora de redação, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês especificamente sobre a importância da interpretação da frase-tema, recorte temático e da leitura dos textos motivadores para não haver tangenciamento. É importante a gente entender que a frase-tema, ela vai apresentar palavras-chave em alguns pontos específicos, como, por exemplo, obviamente na introdução, nos tópicos frasais, na retomada do tema quando você for iniciar a sua conclusão. Sobre a frase-tema, é isso. Mas o que a gente não pode deixar de dar atenção é aos textos motivadores. Muitos alunos pensam também, infelizmente, que os textos motivadores, chamados também textos de apoio, que eles não têm importância. Então é muito comum os alunos falarem, não, eu não leio, eu não tenho tempo, não façam isso. Os textos motivadores, eles fazem parte do conjunto que é a proposta. E os textos motivadores, ou também textos de apoio, geralmente são 4, muitas vezes apresentados por infográficos, muitas vezes estão leis presentes ali também. Então, esses textos motivadores, eles vão apresentar o que eu chamo de caminho das pedras. Então, você vai ler, jamais com o intuito de copiar, a cópia do texto motivador não é bem-vinda. É interessante que você faça, sim, relações do seu conhecimento, do seu repertório com o que ele vai trazer, mas jamais copiar e colar do texto motivador, ok? Então, interpretou legal ali a frase-tema, olhou os textos motivadores, é hora de começar o projeto de texto. É muito importante a gente entender que o Enem, ele tem se comportado, ele tem mostrado uma tendência de trazer recortes bastante inusitados. Isso para que os candidatos não cheguem lá com fórmulas prontas, por exemplo. O que eles querem ver, os corretores, é a autoria, é a informatividade. O que você sabe sobre aquilo? Tá? Nós estamos falando especificamente de competências 2, a sua abordagem do tema, o não tangenciar, o não fugir, obviamente, a análise de repertórios socioculturais, autorais e tudo mais, e da competência 3, que é o processo argumentativo, ok? Então, mas e aí, professora? Esses recortes inusitados, eu vou ficar nervoso? O que eu posso esperar disso? Eu não gosto de bolas de cristal, não acho que um candidato, um aluno, não é o que eu oriento ao meu aluno, que ele trabalhe esperando um recorte específico. Um bom candidato, um bom aluno, ele deve estar preparado para enfrentar qualquer tema, qualquer recorte. Mas como é que eu vou fazer isso? Estudando pelos eixos temáticos. Os eixos temáticos, e aí eu coloquei aqui alguns dos mais importantes, eles têm várias formas de se organizar. O que eu sugiro? Roberta, ainda dá tempo de eu estudar por eixos temáticos? Claro que sim. Então, que você possa separá-los e, a partir dali, construindo repertórios socioculturais, o que você pode colocar de amparos jurídicos. Vamos lá dar alguns exemplos? Então, olha só. A gente tem o eixo temático da política e cidadania. E por que eu comecei por ele? Porque em 2021 nós tivemos um tema voltado para esse eixo temático, questão de cidadania, de invisibilidade, de registro civil. Então o aluno ele estava preparado, eu vou lá para escrever sobre registro civil, sobre documento? Não, mas uma vez que ele se preparou para falar de política, de cidadania, de direitos sociais, ele vai conseguir ali utilizar repertórios socioculturais, construir uma argumentação que com certeza vai fazer com que ele se saia bem aí nessa abordagem desse recorte. Então, política e cidadania. Eu também falo dos eixos temáticos, porque é uma excelente forma de você já pensar na famigerada proposta de intervenção. Você tem muito medo sobre isso. Quem eu vou chamar para intervir? Quais são os responsáveis? Eu sugiro que nessa tabela que eu falei dos eixos temáticos e repertórios, você também coloque ali quais os possíveis agentes você vai poder utilizar. Bem, política e cidadania, eu gosto muito de chamar a atenção para os 3 poderes, então a gente tem o poder legislativo,
o judiciário, o executivo, a gente tem os ministérios, então é interessante que a gente coloque ali para que a gente possa especificá-lo numa possível proposta de intervenção. Sobre o eixo educação, por exemplo, nós podemos falar do tema de 2017, que foi os desafios para a formação educacional dos surdos. Percebam aí esse recorte. Eu estou falando de educação, mas eu estou falando de um recorte que é a inclusão e, mais especificamente, não é a inclusão no macro, não é a inclusão na sociedade como um todo, é a inclusão nas escolas, na educação. Então, o candidato que abordar esse tema sem considerar esse recorte, ele vai cometer o que eu falei lá no início, que é o tangenciamento. Então, o mais importante é que a gente fique bastante atento a essas palavras-chave. Então, assim, na formação educacional, é bem interessante isso. Com relação ao mundo do trabalho, hoje, principalmente, a gente tem um leque enorme de possibilidades de tema, né? Desde também a questão da inclusão das pessoas com deficiência no mundo laboral, no mundo do trabalho. Já caiu o Enem um recorte sobre isso, que foi a questão do trabalho infantil. Então, assim, a partir do momento que eu me preparo para falar do mundo do trabalho, como se configura isso hoje, muito importante, que esteja consciente que é no Brasil, então como isso acontece dentro desse cenário nacional, qual a nossa legislação sobre o trabalho, para que a gente possa fazer um bom texto relacionado a isso. Sobre o mundo do trabalho, é bom a gente entender que hoje a gente tem de volta o Ministério do Trabalho e da Previdência Social. É interessante que a gente também traga como informação novinha, mostrando aqui que eu sou um candidato atento, interessado pela sociedade, as reformas trabalhistas que aconteceram. É interessante que a gente veja hoje como essa informalidade, ela acaba sendo grande nesse mercado de trabalho em crise, uma vez que o número de desemprego é muito alto. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração e fazer ali a minha planilha, a minha tabela de eixos temáticos, procurando teóricos que falam sobre isso, legislações sobre isso, que filmes que trazem isso, músicas também, tem muitas músicas que tematizam essa desigualdade no meio laboral, essa questão do desemprego. Gabriel Pensador, excelente orientação para que vocês ouçam, uma vez que é um artista muito crítico e ele traz essa temática também. Eu tenho saúde e qualidade de vida. Sobre saúde e qualidade de vida, é muito interessante você lembrar que, no ano retrasado, foi um recorte temático voltado para estigma relacionado às doenças mentais. Sobre esse tema, o que eu vou falar? Eu vou falar especificamente sobre estigmas e doenças mentais, mas eu vou carregar para lá os meus repertórios que eu tinha estudado antes com relação à saúde como um todo. Bem, saúde e qualidade de vida, hoje a gente tem a questão da vacinação, que é muito importante. A gente tem aí um mundo pós-pandemia, problemático diante disso. É interessante que vocês saibam que esse mundo pós-pandemia, ele pode aparecer na sua argumentação em vários desses eixos temáticos também, tá? Para que você possa contextualizar esse cenário nacional atual. Sobre o eixo meio ambiente, importante ficar atento aos últimos acordos feitos. Hoje, como se fala muito em mudanças climáticas, a gente vê aí um Brasil atravessando por problemas como aconteceu em Recife, Rio de Janeiro, as grandes enchentes. Então, a gente vê realmente essa questão de meio ambiente no foco das discussões no mundo inteiro. Então, por que não o Brasil? Questões relacionadas à água, à geração de energia, à mobilidade urbana, ao lixo, descarte, lixo eletrônico, os descartáveis, a cultura da descartabilidade. E, por fim, eu tenho o eixo da ciência e da tecnologia. Também, hoje, fazendo parte da nossa vida como um todo, a gente vê a questão das redes sociais, já tivemos um tema relacionado a isso, que mais especificamente falava sobre manipulação dos usuários pelo controle de dados da internet. Tema sempre muito esperado. Bem, que fique a orientação de vocês se prepararem, estudarem a partir dos eixos temáticos, fiquem atentos aos recortes, para que você faça uma abordagem cirúrgica, seguindo o seu projeto de texto, tema já trabalhado em um outro vídeo, em um outro momento por mim, ok? É isso. Espero tê-lo ajudado. Afinal, do Enem eu sei.